Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco sobe para o ar mais um episódio do nosso podcast, O Atlético. Aqui a gente conversa sobre o Furacão, a nossa paixão, o Atlético, mas também sobre futebol, sobre Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, business, que o Atlético hoje é um grande negócio, né? É um clube, antigamente falava-se clube empresa, mas é um clube que fez um diferencial aqui no futebol paranaense brasileiro. Mas vamos falar sobre Atlético Futebol, sobre torcida, sobre conselho de administração do clube e sobre o futuro do Atlético, né? Que é um futuro que a gente espera ao final desse 2025, que seja um futuro brilhante de volta na primeira divisão. E para conversar sobre conselho e tudo, eu trouxe aqui um conselheiro do Atlético, que é o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Ele tem um nome difícil, então só vou chamar ele de Fernando, que é Kuchenbecker. E o Fernando é conselheiro do clube já há quase quanto tempo? Não, meu primeiro conselho. Primeiro conselho. Mas era torcedor, sócio-torcedor desde quando? Sócio-torcedor desde 2008, quando começou o projeto Sócio Furacão. Antes, o Pacoteiro, o Atlético Kids, então, e desde o meu nascimento eu vivo e convivo com o Atlético. Então você é de berço, de família. De berço. O pai é atleticano, o avô, quem que era? Não, tem alguma história? Só meu pai. Meu pai veio estudar aqui na Universidade Federal do Paraná e a gente morava ali no Água Verde. Do meu quarto dava para ver o refletor da velha Baixada. Então ali tudo começou. Beleza. Vamos lá. Conselheiro do Atlético desde 2024, primeiro ano. Então, comecei bem, né? Começou bem, virou conselheiro e viu o time cair para a segunda divisão. Não, uma tristeza absoluta, mas o que eu sempre falo, o Atlético ficar de 96 a 2011 na Série A e ficar de 2013 a 2024 é um milagre. Aí não tem condição para isso. É muita competência. Porque se você olhar qualquer time fora do eixo, São Paulo, Rio, Minas, até eles inclusive, todos caíram, todos não caiu. Palmeiras caiu 2 vezes, Corinthians caiu e ninguém fora do eixo. É só ver o nosso rival aqui da cidade, né? O que faz. Então, eles querem matar um trabalho gigantesco por um ano normal, que seria normal na nossa vida. Eu falo assim, não dá para jogar 30 anos de conquistas, de transformação no clube por conta de um ano ruim. Eu me lembro muito bem o Atlético naquela arquibancada de tijolinho, né? A gente não tinha centro de treinamento, treinava no mesmo estádio onde jogava, né? A curva da laranja, não tinha vendedor de laranja para não sei do que, e para o estádio que a gente tem hoje. Quem viveu o Atlético do passado conhece bem a dificuldade que foi ser o Atlético de hoje, né? Sim, lógico, com certeza. E o Atlético fez milagre em tudo. Se você pensar, a primeira arena do Brasil é nossa, e na década de 90 que ninguém falava isso. Hoje os grandes só têm isso porque veio a Copa, senão nem o Whites. Em 2005 o Atlético teve. O Atlético é o único clube do Brasil que tem o segundo. Era Kyocera, agora tem Kyocera, né? Então, não. É inacreditável o que foi feito. Então, agora lá, me conta alguma coisa do bastidor do ano passado, em termos de conselho. As brigas eram grandes ou não? Não. Ou não tinha briga? Não tem briga grande. Porque todo mundo quer o bem do Atlético, eu acho. Ali. Então, a gente reclama de alguma coisa e outra, mas não tem briga. Não? E o que você acha do negócio Atlético? Me conta isso, sim. Do ponto de vista de torcedor. Como é que você vê? O Atlético hoje é um grande negócio, né? O Atlético é o primeiro clube empresa do Brasil, né? Há muito tempo. Então, o Atlético não acabou com 71 anos porque começou a ser administrado como empresa. Que o Atlético não tem nenhuma condição de competir com os outros. O Palmeiras, o Flamengo, 1 bilhão de faturamento. Eu vejo assim, eu me lembro muito bem quando eu atuei como jornalista aí, quando a gente falava dos patrocínios milionários que o Flamengo conseguia. Por exemplo, não sei quantos anos ele ficou com a Petrobras e adiantava a receita e virou o que virou, né? E no Pay-Per-View, até um assunto no Pay-Per-View, eles têm um mínimo garantido, né? O Atlético, quando assinava, que não assinou mais, o Atlético contra o Flamengo no mesmo jogo,
O Flamengo recebia 3 milhões para aquele jogo e o Atlético recebia 150 mil. Você veja como vai competir como. É impossível. Eu falo assim, por exemplo, eu vou muito pro Maranhão. E lá em Imperatriz, cara, você vai num shopping mais popular que tem na cidade, só tem 2, mas tem um mais popular na cidade, que é anexo de um supermercado. Cara, tem uma loja do Flamengo lá dentro, vendendo camiseta, a loja oficial do time, e vende. Sim. Você vê, virou um time nacional, né? 70% da torcida tá fora do Rio. Por conta, eu acho, muita gente, Zico, aquela geração toda que, encantou o Brasil, mas não dá pra competir mesmo. Não tem como. O Flamengo, a Globo, o Flamengo é inventado da Globo, né? Não, foi grande durante aquele ano. A alegria do Maracanã, Rio de Janeiro, o verão, esse é o Flamengo. Como é que é? A geral do Maracanã, lembra? Sim. Era só isso. Mas você conhece bem sobre SAF, ou não? Não, depende. Então me conta o que você conhece. O que você acha da SAF, pelo menos. Vocês devem debater sobre a SAF no Conselho. Não, o que teve até hoje no Brasil foi a SAF dos desesperados, né? Quem se vendeu para não fechar. Foi o caso do Cruzeiro, que passou 3 anos na Série B. O Vasco. Que agora está em recuperação judicial, né? Isso. Inclusive, o Atlético tem que pagar o Vasco e o Vasco não paga o Atlético, né? Essa é a justiça brasileira, assim mesmo. Esse é o futebol brasileiro. E a justiça também, né? Porque tem cada absurdo e o nosso futebol reflete a sociedade que a gente é. Agora, vamos lá, voltar da SAF. Você acha que quem vendeu antes, vendeu na Bacia das Almas, no desespero? Com certeza, nenhuma dúvida. É o caso do Coxa? Também. E o Coxa é uma SAF complicada também, né? Porque geralmente a SAF você tem um resultado imediato, né? O Coxa não teve. Tanto que fez a pior desempenho na Série A, pior na Série B. E agora eles estão motivados na Série B também. Tem a gente lá, então. Não, acho que para nós é o seguinte, é um bom adversário. Para nós também serve para estimular não só os jogadores em campo, mas a torcida, para que a gente empurre o nosso time para frente. Eu sempre falava aqui, quando eu escrevia sobre futebol, que eu achava a torcida do Coxa muito injusta com o time, porque eu me lembrava de ter ido algumas vezes cobrir jogo no Couto Pereira e passava 5 minutos, os caras já estavam vaiando o time deles. Mas futebol, torcida, paixão, é uma coisa inexplicável. Sei lá, espero que a nossa torcida não fique assim por conta do ano ruim que a gente teve o ano passado. Você acredita que a gente sobe esse ano ou não? Vamos subir e subiremos como campeões. Pode cravar aí. Tem 4 vagas na primeira divisão, então, para mim, qualquer campeão. Uma tá boa. Mas vamos voltar a falar do SAF. E de repente é a Copa do Brasil ainda, hein? Vamos lá. Temos esperança. Vamos falar sobre SAF. Vamos. Então, quem vendeu lá atrás, vendeu na Bacia da Alma. Qual que você acha que vai ser o futuro da SAF do Atlético? É que o Atlético, o problema as SAFs, veio a SAF para pagar dívida dos outros. O Atlético não tem dívida. Tinha um estádio que resolveu, tanto que o Pereirinha falou num outro podcast aqui, explicou muito bem. Então, o Atlético acho que não é a primeira opção de ninguém. Ou é o Grupo City, que tem um montão de time, que é o que tá no Bahia. Mas qual que é o benefício de comprar o Atlético? A SAF paga a dívida, administra o clube, paga a dívida barata, 300 milhões, um jogador. E vai fazer o quê? Bem, aqui no Atlético, o grande problema do Atlético é que o Atlético não tem a receita assim, recorrente, né? Porque a gente é no Paraná, a gente faturou em 2023 um absurdo, que todo mundo ficou falando de superávit. Tem, faturou com venda de jogador mas também, né? Mas é o problema, né? Põe lá a venda do Vitor Roque 300 milhões, mas não é 300 milhões que tá ali no caixa, né? Então, não, tem comissão de agente, parcelado, tem calote. Tem o clube A, o clube B, que tem um percentual na venda, na revenda. Funciona assim o futebol. O time não é dono do jogador. O jogador é como se fosse uma sociedade. Tem Sim. ele, tem o diretor, o empresário dele, tem o clube que ele se formou e assim vai indo. Então, as pessoas não fazem muita conta, mas é importante falar. Eu acho que a SAF do futebol é um negócio que veio para ficar, não tem outra solução. Se a gente quiser ser grande, a gente precisa investir.
Se a gente fosse um Flamengo da vida, que fatura bilhões no ano, ficaria mais fácil. Não é o nosso caso e nem vamos chegar lá, porque a economia do Paraná ainda é pequena. É impossível. Não vamos chegar nunca. Mas eu acho que a SAF é uma alavanca para a gente ir para frente. Você não acha isso? Com certeza. A SAF é a chance da gente conseguir equiparar com os grandes. Um cara investe aqui 1 bilhão no futebol, o Atlético nunca vai conseguir isso sozinho. A gente tá no Paraná. Agora eu vou fazer uma pergunta como torcedor. Muitas vezes falam que o Petralha é autoritário, toma as decisões e não ele toma a decisão, comunica depois. Como é que é a vida do conselheiro lá com essa história toda? Isso é verdade ou é mentira? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que o Petralha é incompreendido pela sua genialidade. Eu até tenho uma história bonita com ele, assim, que o Atlético, em 2015, ali no final do ano, até quando anunciaram o UFC, o Atlético mudou, assim, não falava mais Estádio Joaquim Américo, falava Estádio Atlético Paranaense. Escrevia, assim, Atlético Paranaense, Estádio Atlético Paranaense. Daí eu até telefonei pra ele, porque a gente fala muito por telefone, por mensagem. O pessoal fala, você odiava o Petralha e agora ama. Não, a gente sempre teve uma boa relação. Daí ele falou assim, Fernando, o UFC vai ter 1.250.000 telespectadores. Eu não vou colocar a Arena da Baixada no letreiro, eu vou botar Estádio Atlético Paranaense. Aí você pensa, né, quantas pessoas vão pesquisar o Atlético por ver aquele nome? Porque era 149 países, ele me falou, 149 países vendo o UFC, o estádio lotado, que foi o nosso recorde por vários anos, e 1.250.000 pessoas vendo. Vou dar um exemplo desse... Só que ele não explica isso, daí por isso que cria esse ruído. Ainda bem que tem gente que explica, olha aí, Mas vamos lá, eu me lembro desse evento do UFC e vou dizer assim, o meu cunhado e meu enteado vieram de Imperatriz, no Maranhão, eu comprei os ingressos dele aqui, eles vieram para assistir, e o meu enteado é coxa, né? Vieram aqui para assistir Tem esse defeito. Tem. A culpa da mãe dele, que terceirizou, mas tudo bem. Eles vieram ver o evento aqui, deu 100% de ocupação na rede hoteleira, nem na Copa do Mundo foi isso, deu 100% de ocupação na rede hoteleira. Foi um dos eventos de maior sucesso que teve do UFC. Então, quando a gente fala, critica os caras, tem que ver também, você tem razão. Ele é um visionário, talvez incompreendido, mas todo mundo que é meio gênio é meio compreendido. Exatamente. Mesmo. Meio ranzinza, meio bravo. Então, até talvez explicar e entender a razão, né? Porque as pessoas vão criticar. Agora a rede social é um absurdo o que fazem, né? É só meter o pau. Mas você pensar na razão do que ele tá fazendo, então... Bem, a gente conversou, fez uma pautinha aqui. O resultado do CAP nos últimos anos. Maravilhoso. Veja, as mesmas pessoas que estão hoje, que são esculachadas, que é o pessoal que está da diretoria, está desde 2012 no Atlético. Em 2015 teve o bate-chapa, teve a eleição, 2019 não teve, em 2023 também não teve. Veja, Alexandre, em 2013 o Atlético foi... Não, em 2012 o Atlético subiu. Em 2013 o Atlético foi terceiro da Série A e finalista da Copa do Brasil. Em 2014 inaugurou a Arena. Em 2015 inaugurou o teto da Arena. Em 2016 botou a grama sintética e conseguiu uma vaga na Libertadores. Em 2017 voltou a jogar torneio internacional. Em 2014 também jogou, mas em 2017, inclusive o Atlético ficou de 2017 a 2024, 100% mata-mata de campeonato internacional. É impossível. 2018, campeão da Sula, campeão paranense com os meninos, primeiro com o Thiago Nunes, inclusive. Daí em 2019, Recopa, campeão da Copa do Brasil. Levan Camp. Jogamos 4 vezes com o Boca Juniors naquele ano. Inclusive a gente goleou eles aqui por 3-0. Não é pouco, não é pouco, né? É muito, né? Aí em 2020 surgiu o Bento no jogo do River Plate, na Libertadores, nas oitavas, que todo mundo tava adiando os jogos pelo Covid. O Atlético não conseguiu. Porque o Atlético sempre teve problema com a Conmebol, né? Instruções superiores.
2021, bicampeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil de novo. Perdemos pro Galo, porque era um timaço. 2022, finalista da Libertadores, eliminando o bicampeão na casa deles. Tá. Por isso que eu falo. Semifinal. Por isso que eu falo. A gente não pode jogar 30 anos de história no lixo por conta de um ano ruim. Daí você falou duas coisas que eu queria primeiro tocar. Uma, depois a gente fala da oposição. Mas outra é a seguinte: quando criticaram muito o Atlético quando ele colocou os jogadores os meninos do Sub-20 para jogar o Campeonato Paranaense. E eu, na verdade, na época, com meus amigos lá, fazendo resenha, né, de futebol, falei assim, porra, o Atlético tá certo, o Campeonato Paranaense é uma coisa pequena. É a oportunidade do treinador olhar todos os jogadores da categoria de base e ver aqueles que já têm condições de subir para o time principal e deixar os jogadores do time principal cuidando da parte física, fazendo o treino tático e fazer um trabalho visando o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que essa aí foi uma baita numa sacada do Atlético de fazer isso, e acho que desde que fez, só revelou gente, só foi para frente. É a minha visão, né? Mas você está completamente certo, porque o futebol brasileiro é o único da América do Sul, da Europa, que tem 16 datas de estadual. Então, a gente tá ganhando Libertadores, time brasileiro, né? Tá ganhando Libertadores seguidamente. Mas chega no Mundial, não consegue nem competir com o europeu, né? Mas não consegue por quê? Porque primeiro que tá morto. Tem 16 datas a mais que eles não jogam. O dinheiro tá absurdo. Então, o campeonato estadual não acaba porque é um coletivo, é uma coisa muito nossa do brasileiro, porque se acabar o estadual lá no Pará não vai acontecer nada. Santa Catarina não acontece nada. O que vão jogar Olaria, Bangu no Rio de Janeiro? Nada. Desaparece esses times todos de futebol. E não dá para isso não dá para acontecer, infelizmente. Agora, duas coisas. Eu falei que eu tinha anotado duas, mas são três. Uma só um comentário, depois você comenta se você quiser. Eu achei só que venderam mal o Bento. Deviam ter vendido o Bento para a Europa, porque pro talento do Bento, pela capacidade que ele tem como goleiro, resolveu o problema financeiro dele pro resto da vida, indo para a Arábia, pô, tá legal, né? Vai ganhar muito dinheiro, trabalha para isso. Mas em termos de visibilidade, eu acho que o Bento merecia jogar num time do futebol europeu, e espero que o Cristiano Ronaldo empurre o Bento lá para frente quando sair da Arábia também. Não tenha dúvidas que sim. Aliás, o Bento devia estar aqui até hoje, né? Mas foi a maior venda de goleiro da história, né? E ele escolheu resolver a vida dele. Então... mas sim, vamos lá. E vamos falar de oposição. Oposição. Eu fui muito criticado quando a gente abriu o blog aqui, quando a gente trouxe. Porque você é o cara tá puxando o saco do Petralha, TV Petralha. Olha, não é nada disso. Eu aqui não sou conselheiro do clube, não, né? Tenho meus amigos lá no conselho. Aliás, gostaria muito de ser conselheiro, viu? Se tiver uma vaga para mim aí, Aguinaldo, pode me convocar que eu vou. Mas eu sinto, e nesse grupo de oposição eu tenho muitos amigos lá também, que estão no grupo de oposição. Teve inclusive o marido de uma amiga minha que o dia que o Atlético perdeu, ele queimou todas as camisas do time. Fez isso aí não é atleticano. Levou um varal, tacou fogo em tudo. Isso aí não existe. Mas como é que seria essa oposição? Vai se criar? Eu acho que você tá falando da oposição que tá fazendo um movimento aí no nosso Atlético. Né? Tem uns caras aí. Eu acho que é um movimento de respeito. Claro que a democracia é isso, né? Você tem que aceitar qualquer crítica. Mas eu acho que é um movimento bem oportunista. O que eu acho que eu já falei para eles lá um dia, na conversa que eu tive com eles. Falei, cara, o erro de vocês é ter transformado essa discórdia, não, a queda para a segunda divisão, mas a discórdia num algo que teve que ser conversado na rua. Sim, não é? Eles puseram o Atlético bastante. Vocês tinham que ter vindo para dentro do Atlético. E não ir para fora do Atlético, bater bumbo, fazer as coisas, criticar o time, criticar todo mundo, criticar a diretoria, e como se tivessem certo de tudo. E não é 100% certo. A queda, o jeito do Petralha, a falta de democracia, tudo bem. É o jeito do Petralha assim mesmo. Mas olha o que ele fez. Agora, a gente não pode jogar o Atlético num lugar
em um lugar comum, brigando, porque só prejudica o time. Alexandre, o Atlético é um dos clubes mais democráticos do Brasil. É muito fácil conseguir voto e ser votado. Então eles esperaram. Onde eles estavam em 2022, né? Essa é a pergunta que faz quando o Atlético estava na final da Libertadores. Aí não tinha problema. Não, aí passa um ano... Alguns deles estavam lá assistindo o jogo. Eu sei porque um dos da oposição, que é muito meu amigo, levou a família inteira para a final da Copa do Brasil. E estava lá batendo bumbo, a gente era o melhor do mundo. Hoje em dia, caímos para a segunda divisão, viramos os piores. Isso não pode ser assim, né? Não pode. E o Atlético, nessa gestão atual, também já fiz várias críticas para eles, já fui taxado de opositor e tal, não sei o quê. Mas o Atlético chegou em 3 finais de Copa do Brasil. As mesmas pessoas. Então eles viraram idiotas de um dia pro outro. Não, a Copa do Brasil tá... Claro, não tem como acertar todas também, né? Chegar em 3 finais de Copa do Brasil, eu ouso dizer que chegar na final da Copa do Brasil é mais difícil que na Libertadores. Uma porque tá inflada. Só tem brasileiro e argentino. O Chile não tem mais ninguém. O Equador tem ali o Independente Del Valle e a LDU. E a altitude para O incomodar. Uruguai também, o Peñarol e o Nacional estão... O Atlético meteu 4-1 no Peñarol lá, na Sul-Americana 2018. Bem, você acha que a gente sobe? Subiremos, com certeza. E eu espero e torço e acho e acredito que como campeão. Tá bom. Que recado você dá para a torcida aí? Nós vamos encerrar o nosso podcast hoje com um recado do conselheiro Fernando pro torcedor atleticano. Conselheiro não, como atleticano. O melhor título é esse. Então vamos lá. Que recado que você gostaria que mensagem você gostaria de passar para a torcida? Ter calma. O Atlético vai voltar a ser grande. Eu acho que você ter um tombo no momento histórico como o centenário é uma cruz difícil de carregar, não tenha dúvida disso, mas só resistente, com resiliência, a gente consegue suportar, e vamos suportar, vamos voltar, o Atlético vai voltar e vai ser campeão da Libertadores, não tenha dúvida nenhuma disso. É um momento, e quem não vira a página, Alexandre, não merece ler o livro. Verdade. Se ficar só na mesma página. Tem que olhar para o futuro, aconteceu, e tá bom. Sim, olhar para o futuro. Também acho lamentável, ninguém acreditava, ninguém queria, ninguém merecia, mas já foi, aconteceu. A gente perdeu 15 pontos nos acréscimos, Alexandre. Coisas do futebol. Aqueles gols que a gente tomou no final, aquelas coisas. O jogo contra o Corinthians, contra o Flamengo e contra o Botafogo em sequência, 3 empates de 1-1, a gente era líder isolado do campeonato. Bem, vamos lá. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter Alexandre. aceito. Nós estamos aqui de portas abertas, não só pro Fernando Conselheiro, mas pro Fernando Torcedor. Pessoal, eu estou tentando trazer o cara lá da ASOCAP, que é a Associação dos Torcedores do Atlético, que é o Duático Santos. E eu acho que ele vai ser o nosso próximo entrevistado aqui no nosso podcast, O Atlético. Obrigado pela audiência, comente nos nossos canais, eu vou tentar responder a maioria dos comentários. E nós estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos por aí. Prestigie o Atlético, que está prestigiando o Furacão. Obrigado, até breve.